Conosco na manhã desta terça-feira, comentando as principais notícias do dia, Diogo Schelp e Cristina Grêmio. Olá, Cristina. Qual legado deixou o escritor? Que tipo de relação ele teve com o presidente Bolsonaro? E ele foi morar nos Estados Unidos por problemas no Brasil? Olha, ele teve muitos problemas no Brasil e mesmo morando nos Estados Unidos continuou sendo boicotado e é boicotado até hoje, tanto que agora na morte dele a gente vê, infelizmente, brasileiros celebrando a morte de um grande pensador, gostando ou não, é um grande pensador, com o mérito de ter sido praticamente autodidata, desde os 11 anos de idade lia em outras línguas. Quem é que faz isso hoje em dia? Né? Nossas crianças mal leem em português, então um grande exemplo em vários sentidos. Ele era polêmico, tinha uma linguagem super debochada, mal criada em muitos momentos, tem todos esses questionamentos, influenciou o presidente Bolsonaro na questão do pensamento conservador, isso é inegável, a gente vê até no próprio tweet lamentando a morte do presidente, o quanto o presidente considerava o pensador Olavo de Carvalho um gigante em termos da luta pela liberdade e realmente eu acho que a palavra é muito apropriada, gigante, farol para milhões de brasileiros, era e vai continuar sendo, como disse agora na reportagem do Cleiton Ubinha, o cineasta Josias Teófilo. E eu acho que o Josias Teófilo foi muito feliz ao analisar que, gostando ou não dele, o pessoal criticava porque ele influenciava o pensamento conservador, influenciava e vai continuar influenciando cada vez mais porque ele deixa um legado enorme, muitos livros, muitos cursos e uma infinidade de alunos. Quando a gente fala alguns alunos online, são alguns milhares, é muita gente que estudou ou estudava com o professor Olavo. Diogo Schelp, ele ganhou projeção nos últimos anos porque foi taxado de guru do bolsonarismo. Até que ponto esse rótulo é correto ou não, hein, Schelp? Bom dia a todos. Olha, o Olavo de Carvalho, ele não gostava, né, de ser chamado de guru, detestava esse apodo, né? Mas ele, de fato, influenciou muito a direita brasileira e influenciou muito o grupo político ligado ao presidente Jair Bolsonaro. O que a gente não precisa, obviamente, concordar com as opiniões dele, mas é certo que ele deixa um legado político no Brasil. A começar pelo fato de que o presidente Jair Bolsonaro, antes de ser sequer candidato à presidência, quando era deputado federal, um deputado do baixo clero, não tinha exatamente uma ideologia bem definida. A gente pode lembrar que ele tinha ali um nicho eleitoral no Rio de Janeiro, mas em termos de ideias conservadoras ele não tinha algo muito bem formado, a ponto de que em 99 o Bolsonaro elogiou o então presidente recém-impossado venezuelano Hugo Chávez. O que fez o Olavo de Carvalho? Ao longo de vários anos, bem antes de ter essa onda, né, conservadora mais vistosa, ele já falava, né, criticava duramente a esquerda brasileira e as ideias progressistas. Então, nesse sentido, o Olavo de Carvalho foi, de fato, um precursor. Ele acabou se aproximando, né, quer dizer, na verdade, o contrário, né, o pessoal ligado ao Bolsonaro acabou se aproximando de Bolsonaro, de Olavo de Carvalho, desculpa, principalmente os filhos do presidente e também outras pessoas que depois vieram a formar o governo Bolsonaro, como o Abraham Weintraub, que foi ministro da Educação, Ernesto Araújo, que foi chanceler, Felipe Martins, que foi assessor de assuntos internacionais da presidência, entre outros, né? Essa ala, digamos, olavista, ou pelo menos próximo de Bolsonaro, que teve influência de Olavo de Carvalho, teve no primeiro ano do governo Bolsonaro uma influência muito grande até ser expurgada. E Olavo de Carvalho também era muito crítico, inclusive, da ala militar. Então, ele, apesar de ter tido muita influência em Bolsonaro, no entorno político de Bolsonaro, ele também não se furtava a fazer críticas ao governo quando ele considerava que isso era necessário. Então, independente de se concordar ou não com o Olavo de Carvalho, a gente precisa realmente reconhecer que ele deu escopo, ou pelo menos aglutinou aí havia um desejo, né, um anseio de uma parte da população brasileira com ideias conservadoras, de ter ali um conjunto de ideias nas quais se apegar e nas quais acreditar. Cristina, quando você diz que o Olavo era um influenciador, de que forma ele influenciava? Era através de livros e vídeos? Que lacuna ele deixa agora? É fácil de ser preenchida? O brasileiro é do tipo que gosta de seguir, de ouvir pensadores? E que problema era esse do Olavo com militares? Olha, não acho que um escritor, um grande pensador, um grande filósofo, um grande professor, como foi Olavo de Carvalho, deixe lacuna.
É claro que deixa saudades, mas ele deixa um legado tão grande que quem quiser continuar aprendendo com os seus conhecimentos, com os seus ensinamentos, ainda tem um vasto material para explorar. Tem livros também escritos por outros escritores analisando a obra de Olavo. Tem filmes, a gente mostrou aí, a gente citou o Jardim das Aflições, que embora boicotado, já foi assistido por muita gente e é um belíssimo livro. Então, Josias Teófilo é um cineasta conservador que assim se define, por isso teve essa visão mesmo de documentar isso em filme para que ficasse registrado e ainda em vida, né? Conseguiu entrevistar o professor e ter esse registro em vida, esse documentário. Tem um material muito importante e por isso o legado fica. A questão com os militares, o Olavo ele era muito crítico de todo mundo, né? Era da personalidade dele, ele não gostava, ele externava isso muito facilmente. Em entrevistas, nas próprias aulas dele, no Twitter, causou polêmica aí várias vezes, inclusive pelo linguajar debochado. Agora, eu acho muito desagradável, para usar uma palavra assim bem leve mesmo, essa mania atual do jornalismo especialmente, mas que se disseminou para a população em geral, de querer classificar o governo por alas, de ficar adjetivando tudo. Quando que no governo Lula ou no governo Dilma a gente dizia a ala paulo freirista, a ala marxista, para citar alguns dos pensadores que guiam a ideologia de esquerda, pelo menos aqui no Brasil. Então, por que aqui a gente precisa ficar dizendo a ala olavista, ou o bolsonarismo, ou eu vi algumas notícias da morte ali, o escritor bolsonarista. Quando que a gente viu notícias de morte, o escritor lulista, o escritor temerista, o escritor dilmista? A gente nunca fez isso, então para que essa adjetivação? Eu acho que isso denigre a pessoa que fala e não a pessoa que morre ou a pessoa que é criticada em vida. Ô, chefe, você falou que ele tinha, claro, influências no pensamento de alguns ministros, mas de qualquer forma, você acha que nos últimos tempos, talvez no último ano, ele passou a criticar um pouco mais o próprio governo federal? De que maneira ele tinha essa relação com o próprio presidente Jair Bolsonaro? Olha, Thiago, ele sempre se manteve independente, é verdade, em relação às opiniões que ele tinha, né? Então, não é nenhuma questão dos últimos tempos. Já desde o início do governo, quando ele achava e discordava de algo, ele falava isso, chegava a fazer isso até de maneira muito contundente, usando palavrões, que era uma característica dele, às vezes, de se exacerbar ali no vocabulário, né? E, de fato, nos últimos tempos, o que vem acontecendo é que há, sim, um grupo, do governo, né, que fez parte do governo e que acabou se desgarrando ou sendo expurgado depois que o presidente Jair Bolsonaro passou a privilegiar o acordo com a velha política, com o Centrão, né? E esses antigos apoiadores, a gente pode citar aqui o próprio Abraham Weintraub, agora vem criticando mais, com mais força e há, de fato, uma rixa dentro do bolsonarismo, e Olavo de Carvalho não necessariamente tomava lado nesse sentido, mas ele sempre colocava ali as opiniões dele. Então, recentemente, ele fez lives, inclusive com a participação de Ernesto Araújo, em que, sim, havia críticas ali ao governo e ele também criticava essas alianças com a velha política.